Parece que o tempo era mais quente, fervente, na defesa dos pontos pessoais. Isso é típico da infância e da juventude, mais da juventude, onde as pessoas se assumem a identidade pessoal e fora da sua identidade não há salvação. Isso é muito comum na internet. Tem um texto que é muito interessante sobre isso. Só existem dois grupos de pessoas no mundo: as que concordam comigo e as que estão erradas. Só tem esses dois grupos. Foi esta época que Edgar Armon viveu, as que concordam comigo e as que estão erradas. No movimento espírita também estavam reencarnadas as criaturas as mais variadas, que tinham mais ou menos essa posição. Tanto que hoje a gente lê esses textos e diz assim: é melhor não publicá-los novamente, porque não está mais na história atual da vida, pelo menos no movimento espírita, esse espírito de defesa e ataque, e nem na relação com os vigários da época, que era um negócio, um entrevero de antigamente, era um verdadeiro pugilato mental que acontecia. Então ele viveu esse clima, e ainda na década de 40 tentou um movimento de unificação. Ele foi um dos líderes da criação da União Social Espírita de São Paulo, a USE São Paulo, que é o órgão federativo hoje ligado à Federação Espírita Brasileira. E você pergunta, por que isso? Porque já existiam 4 entidades federativas em São Paulo, e quando você tem 4, significa que o problema está emergindo. Fora ainda, como se dizem os textos da época, aqueles que não eram ligados a esse tipo de movimento e seguiam o médium Mirabelli nas suas pesquisas científicas. Em outras palavras, nós não perdemos o hábito de criar na pessoa a instituição. É um velho hábito histórico. Daí a gente vê os russitas, os luteranistas, todos defendendo a matriz do Evangelho, as figuras da época, os wyclifianos, os anglicanos, na época que o Evangelho passa a ser publicizado, cada um do seu jeito, e aí a nomenclatura vai ficar dessa forma. Isto é uma dificuldade humana, de perceber a essência e esquecer a forma, e aí tende à institucionalização de formas em cima de critérios de pessoas e não da ideia principal, que é um dos nossos problemas civilizatórios, de um modo geral. É um dos problemas da civilização, é a extensão egóica, agora introduzida em nível institucional, que dá essa repercussão. Mas ele tentou unificar. Primeiro ano tudo funcionou mais ou menos bem, era um rodízio de comando, como se fosse um colegiado das 4 entidades. Mas lá para as tantas, uma saiu do rumo, a outra desistiu, e o fato é que ele foi ficar mais na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Era o seu vínculo com essa vivência. À época, a Federação Espírita Brasileira também tinha outro tipo de costume que não é o atual. Ela era a federação, ela não representava o movimento nacional da forma que é hoje, ela não era uma escuta de todos. E foi em 1949, logo depois da fundação da USE, que nasceu o Pacto Áureo, o vínculo das entidades, do qual um dos amigos da Escola de Aprendizes do Evangelho estava presente. Era o Carlos Jordão da Silva, que era, diríamos, como se diz em Salvador, unha e cutícula da criação da Escola de Aprendizes do Evangelho. E Carlos Jordão da Silva era um dos membros da caravana da fraternidade que percorreu o Brasil inteiro divulgando esse princípio da unificação. Com isso eu quero chamar a atenção que, em que pese a experiência de Edgar Armon ficar na FEESP, a mim me parece que sua visão unificadora era bastante ampla, bastante vasta, e a gente não consegue sequer alcançar. Ele coloca o Evangelho como o grande centro de unificação, as histórias da civilização, todas elas a serviço desse Evangelho, e as histórias das instituições a serviço das pessoas para viverem o Evangelho.
Não creio que ele foi compreendido pela massa paulista, desculpe meus paulistas, não foi compreendido, a massa brasileira menos ainda, né? Mas temos que lembrar a história que Razi narra na psicofonia de Divaldo, que é assim mesmo: os 12, os 70, os 500 e os 3 ainda vão dormir. Aí é o meu acréscimo. Em suma, nem sempre você vai ter nas suas ideias esse tipo de vivência. E há um aspecto muito relevante que é preciso lembrar, que a época determina o contexto em que as pessoas atuam, como é que elas podem realizar as obras e as ações. E é claro que à época existia um modelo pedagógico que era mais dominante sobre a forma de cursos, sobre a forma de sistematização cronológica, histórica, que hoje naturalmente merecem reflexões, porque avançamos na forma de aprender e compreender a realidade. É aí que ele chega e nos constrói esse modelo, aprendiz do Evangelho, que me parece fundamental. E depois, aqueles que avançaram mais e se dispuseram ao trabalho intensamente, nasce a fraternidade dos discípulos de Jesus. E haja trabalho. Ele trabalhava pelo menos 4 horas na FEESP todos os dias, como nós espíritas fazemos hoje, não é? 4 horas todos os dias ele está na fraternidade, no centro espírita, todos os dias. Isto dando plantão, porque depois vinham as reuniões. Isso era só 4 horas de atendimento ao público e aos trabalhos burocráticos. Depois vinham as reuniões, as palestras, as atividades de escrita em casa. Em suma, a vida é essa. Vocês vão logo dizer: ele devia ter bastante tempo para fazer isso. E nós vamos dizer: tempo é uma questão de hierarquia de prioridades. Conheço gente que está aposentada, que ganha um bom salário, mas resolveu ficar revivendo a vida de adulto jovem e virou pai dos netos. Esqueceu que podia estar fazendo uma função social mais ampla, porque agora vive encantado com meus netinhos. Pode viver desse jeito. Não é simplesmente falta de tempo, é uma questão de sentido e significado da vida. E essa escola cresceu, multiplicou-se. Numa das vezes, já nos anos 70, já de outra forma, com outros textos, eu me recordo, e conversando com o pessoal, eles tinham cerca de 6, 7 mil alunos. As formas, elas não devem ser vistas, naturalmente, como a essência das coisas. E é claro que as coisas, como são montadas, depende da época que estão sendo montadas. É preciso ir à essência. E do aprendizes do Evangelho, que eu acho que é fundamental, há algo que nós podemos extrair para todos os grupos, de todos os tipos de organizações do movimento espírita e até fora dele. É a experimentação do texto de Jesus nos seus mandamentos fundamentais. É claro que nós começamos com um projeto de reforma íntima, que é um projeto de reparos na casa que está bem acabadinha. E como é que eu chamo isso? Vocês podem olhar o manual prático do espírita, que de Ney Prieto, e começa com uma série de vícios. Supere os seus vícios. E é assim mesmo. Na geração dos anos 60, 70, viciado em cigarro era charme. Agora é câncer de pulmão mesmo. Então mudaram os tempos. Eu não encontro um estudante de medicina fumando na faculdade. Na minha geração, o difícil era encontrar um lugar que não tinha fumaça. Era assim. Então esses tempos mudaram. A bebida não, a bebida piorou. O pessoal hoje na faculdade não bebe, come com farinha. É o que a gente diz lá, porque é uma geração estranhamente interessada em mudar o estado de consciência. Na geração de psicologia dos anos 80, o pessoal não bebia e não fumava cigarro comum, mas 50% já usava maconha na Universidade Federal da Bahia. Eram animados, né? E sabe o que eles me diziam? A maconha é natural, eu sou naturalista. Vegetariano, naturalista, e a maconha era apenas um subproduto. Então esses manuais nasceram na prática
em primeiro lugar, para esse tipo de experiência que era dramática, né? No movimento espírita as pessoas apareciam com esses dramas e muita gente ainda aparece desta forma, por isso que eles são introdutórios. Mas a pouco e pouco aquilo vai se dissipando e aparecem então as questões não simplesmente da reforma íntima, mas da evolução íntima. É um pouco diferente do crescimento pessoal, e você vai descobrindo então como trabalhar as duas chagas, como se diz, da humanidade, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo vai dar trabalho por muito tempo, e esse é o trabalho que começa com um estímulo, que é o estímulo de grupo, num conjunto de aprendizes. O egoísmo não vai acabar tão cedo, e eu explico por quê. Porque a gente vai sutilizando o egoísmo. Antes era só meus filhos, agora é meu guia, ou então meu nível espiritual, quarto céu. Paulo só foi ao terceiro, mas eu tenho agora o quarto para mim. Em suma, a gente vai criando meus, e uma entidade espiritual chamada Yogi Shihiri Shinan, lá na Bahia, escreveu um texto sobre prisões espirituais. E ele chama a atenção que uma das prisões espirituais, o problema dela é que ela é muito gratificante. São os deleites espirituais, os prazeres ao viver certas experiências espirituais, que podem nos aprisionar. Nós gostamos tanto de estar contemplando algo que nos aprisionamos na contemplação. E aí ele chama a atenção, mesmo essas nos fazem egoístas, porque nós queremos possuí-las. Olha, lá no Oriente deve ter o egoísta que faz assim: o meu samadhi, meu estado nirvânico é meu, somente meu. Chega a esse tipo de situação. Então o egoísmo vai demorar para ser superado completamente. E nada mais interessante que sigamos então o texto do Evangelho quando nos diz: confessai-vos uns aos outros. Mas aí há um cuidado que é fundamental. Como nossos circuitos neuronais foram treinados para refletir uma mente defensiva e julgadora, cuidado com os grupos que se reúnem, pelo simples fato de que a nossa tendência é, quando alguém coloca que ainda está no estágio tal, agora sim ele mostrou quem é. Quando a pessoa diz: olha, eu tive um fracasso, uma sensação de fracasso, quando me vi em tal situação, ele diz: sim, era um dos nossos, bem que eu vi, o resto era fachada. Parecia que não era, mas é. Não estranhe isso, mas isso seguramente não ajuda o crescimento nessa dinâmica evolutiva, porque é só reflexo do hábito, do condicionamento que vem de vidas passadas de um modo geral. Então os aprendizes do Evangelho têm essa oportunidade de olhar agora a sutileza evolucionista, trabalhando com a linguagem proativa. Primeiro, como estou, porque há graus de egoísmo. A intencionalidade vai ser fundamental. O que me fez fazer isso? Eu vou ver, e aí eu vou saber como estou. E eu vou contar uma experiência pessoal. Ainda hoje encontrei com o protagonista dessa história no aeroporto, quando ele ia para Detroit. É um professor de medicina, foi meu colega de turno. Nós éramos seis colegas do subgrupo de práticas, e ele era o mais brilhante dos colegas. Só que ele nos atrapalhava com seu brilhantismo, porque ele tomava a frente na faculdade de medicina dos atos, e os professores davam 10 para ele, 9 para a gente. Nós nem notamos isso, ninguém nunca falou sobre isso na época, mas veio uma norma da faculdade que cada subgrupo podia escolher um líder, alguém que ia acelerar o seu aprendizagem e ia sair do grupo. E nós nos reunimos e votamos que seria ele, porque ele merecia, porque ele era o melhor aluno, porque ele era isso. E fizemos essa nobre ação. Passaram-se os anos, nós nos formamos em medicina, fizemos mestrado, fomos para a faculdade. Lá para as tantas, eu estou deitado numa rede serriense ou soteropolitana, não me lembro mais. E aí me veio a imagem da época, e uma vozinha disse assim: você percebeu o
o egoísmo que estava nesta decisão. A decisão era de tê-lo aprovado. Eu disse: egoísmo? Nós fizemos justiça da melhor possível, nós promovemos o melhor. Eu disse: não, vocês queriam se livrar dele. Como se livraram? Para tirarem notas mais altas, e isso estava incomodando. Lembra como foi o resultado da operação? Desde então vocês passaram a tirar 9,5 e 10. A vozinha era... E tinham se passado somente 15 anos. E eu vi como eu era egoísta. Sutil. Então esta batalha de superação faz com que a gente olhe e diz: olha, o estágio é esse. Quando eu orava no tempo do vestibular, eu orava para todos os meus concorrentes, que eles fizessem uma excelente prova. Pedi a Deus 1 ponto abaixo da minha. Oh, meus amigos, também não precisa exagerar. Tem que garantir a vaga do pobre serriense do sertão. E era assim que a gente fazia. Claro que a gente faz, mas, como dizia alguém, eu sou capaz de amar o próximo como Jesus amou. Jesus disse que dava a vida. Aí eu perguntei: você daria a vida por alguém, por seus amigos? Eu estava lá como amigo dela. Ela disse: olha, isso é uma grande metáfora. A você eu daria até o rim, porque tem 2. A vida não, o rim eu daria, mas para os outros nem o rim. É o estágio, nenhuma crítica, é o estágio de amadurecimento. E é isso que me parece fundamental nos núcleos dos estudos do Evangelho. Perceber como está, perceber para onde vai, que aspiração quer alcançar. E nem todos estamos no mesmo ritmo. E descobrir cada um a sua dinâmica de autotransformação. Eu também tenho um experimento serriense de transformação à luz do Evangelho. O problema é que eles liam também o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, e lá falava da língua, o órgão que destrói a vida das pessoas. E eles resolveram então, eu não sou dessa geração, é dos anos 50, fazer um trabalho específico sobre maledicência. Então se propuseram da seguinte forma: olha como resolve muitos problemas. Quem falasse mal de qualquer pessoa pagava uma cota para o centro espírita. Tranquilo. E era assim o trabalho. Então falou, o outro dizia: paga. E daí pegava, era uma cota pequena, moeda. Mas de moeda em moeda o cofrinho foi se enchendo. Mas eles notaram que o indivíduo passou 20 dias e não pagou nada, porque ele não falava mal. Poxa, esse é brilhante, controla o órgão. É um estudo pessoal sobre isso. E ele foi. No 21º dia, eles estavam reunidos para o estudo do Evangelho. Antes de começar a reunião, ele pegou, meteu a mão no bolso, tirou umas 10 a 15 moedas, botou na mesa: já estou pagando por antecipação, porque hoje acabou o meu jejum. E aí começou a falar de Deus e do mundo naquele dia. Mas era o trabalho comportamental, de descobrir como é que se cresce em termos de Evangelho. Escola de aprendizes do Evangelho. A escola é a vida, a escola é o trabalho de si mesmo, a escola é a perspectiva evolucionista. Que não nos enganemos, temos um enorme trabalho, porque não se trata somente de sermos seguidores de Jesus, como alguém me disse: sou seguidor do Cristo, mas sigo a anos-luz de distância, ele lá e eu cá.